Amados e queridos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, em tempo de cuidado com a preservação da vida, nós não nos reunimos comunitariamente, mas ainda assim hoje continua sendo o dia do Senhor, dia dos exercícios espirituais da igreja, do povo de Deus. E eu espero em Deus que você seja abençoado com a palavra de Deus compartilhada através desta live. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus nos traga a todos nós graça, paz e edificação mediante a sua palavra. Obrigado pelo privilégio e a alegria de ter você nos acompanhando pela página da igreja no Facebook e também compartilhando este link, compartilhando assim a mensagem da palavra de Deus. E hoje, dia do Senhor, dia dos exercícios espirituais do povo de Deus. Mas antes de iniciarmos este estudo da palavra de Deus, eu gostaria de transmitir os nossos mais sinceros e sentimentos à família Gontijo, em virtude do falecimento do senhor Joel. Que Deus traga sobre toda a família o conforto, o consolo que é tão necessário neste momento de dor, de tristeza, a perda de um ente querido. Isso nos faz refletir. Deus está no controle de todas as coisas. Já ouviu isso? Já disse isso? Deus está no controle de todas as coisas. Será? Será que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? De fato nós cremos nisso? Na realidade que nós estamos inseridos, nós cremos firmemente que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero convidá-los para refletirmos neste tema. Deus no controle de todas as coisas. E para tanto eu os convido a abrirem as vossas Bíblias para que você possa acompanhar a leitura aí no seu lar ou onde você estiver nos acompanhando neste momento, no livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ler dos versículos 15 a 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pela oportunidade de recebê-la neste momento. Pela oportunidade de poder refletir na palavra do Senhor. Mas nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo do Senhor, Pai.
Que o Senhor nos guie durante este estudo. Que o Senhor nos dê o entendimento conforme a tua vontade. E que o Senhor fale conforme o teu querer a cada coração. Cada coração quebrantado e apto para receber a palavra do Senhor neste momento. Mesmo apesar de quem está aqui, mas apenas como um instrumento, pois é o Senhor, de fato, quem fala aos nossos corações. Ilumina-nos nesse dia, que é o dia do Senhor, e nos dê o entendimento através deste texto que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, nós estamos atravessando uma situação difícil, um momento difícil. Como nós temos avaliado o momento pelo qual nós estamos passando? Qual a nossa avaliação deste momento? Qual a nossa avaliação desta realidade? E eu faço essa pergunta porque existe um pensamento filosófico elaborado por Albert Ellis que diz o seguinte: como uma pessoa avalia o evento, isso determinará a sua resposta emocional. Este princípio, na psicologia, ele é chamado de teoria do controle proposicional. Ou seja, o evento não controla o sentimento, mas a avaliação do evento é que controla. Por isso, nos ensinam que uma crença errada ou um equívoco na interpretação ou conceitos deformados levarão a comportamentos errados e muitas vezes a sentimentos também neuróticos. E a história de José do Egito, como muitos conhecem, a história de José nos mostra claramente essa realidade. Nos mostra a importância de uma teologia correta, a importância de uma mente teologicamente correta, pois este entendimento correto, esta avaliação correta da situação é que vai nos ajudar a lidar com a oposição, com a dor, com o sofrimento, com a tragédia, com a ingratidão, com a injustiça e até mesmo com o luto. Nós conhecemos a história de José do Egito. Tudo aquilo que ele passou, odiado pelos seus irmãos, vendido pelos próprios irmãos como escravo. E como escravo ali na casa de Potifar, ali ele é colocado como mordomo daquela casa, mas injustamente é acusado pela mulher de Potifar de tê-la assediado. Injustamente ele vai parar numa prisão, e ali ele é esquecido naquela prisão, e depois de longos anos ele sai para se tornar governador do Egito. Toda a leitura que José faz da sua vida estava submetida às percepções que ele tinha de Deus. E se José tivesse uma concepção errada a respeito de Deus, certamente tais concepções teriam afetado profundamente a sua interpretação de vida diante de tudo aquilo que ele viveu. Pois foram longos anos de esquecimento, longos anos de injustiça, longos anos de sofrimento, de solidão, mas ele tinha uma interpretação correta a respeito de Deus. E José supera toda a oposição justamente por causa desses pressupostos. Ele tinha a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E de onde ele tira esses pressupostos? O que faz ele crer que de fato Deus está no controle de todas as coisas? Em primeiro lugar, ninguém ocupa o lugar de Deus. Nós observamos isso em sua fala, aqui no versículo 29, no versículo 19, que nós lemos aqui no texto sagrado. Quando ele responde aos seus irmãos, dizendo: não temais, acaso estou eu
no lugar de Deus. Ele agora era um homem poderoso, era um homem com grande poder, com grande autoridade, e os seus irmãos, aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que lhe odiaram, aqueles que lhe venderam como escravo, estão agora diante dele e temerosos, mas José diz a eles: não temais, não se preocupe, eu sei o que vocês fizeram, mas acaso estou eu no lugar de Deus? Ele não precisava fazer nada, ele não precisava vingar-se dos seus irmãos. E por quê? Porque o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, tinha o controle da história, e ninguém ocupa o papel principal da história, o papel que é de Deus. Prova disso, nós podemos citar um outro exemplo, quando o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, e ali ele começa a ter visões. Nós temos isso no livro de Apocalipse. Exilado na ilha de Patmos, esperando a morte, parecia que a igreja havia sido derrotada, parecia que a igreja não sobreviveria ali, pois os líderes estavam mortos, e agora João também está ali naquela ilha, naquela condição, e o Senhor Jesus vem até ele e lhe dá algumas visões. E a primeira visão que João tem, ele vê alguém assentado no trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, imediatamente: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. João estava preso, e foi preso justamente por pregar o evangelho, e talvez a sua mente estivesse confusa naquele momento, pelo fato de Deus permitir que o seu servo fiel estivesse naquela situação, única e exclusivamente porque ele pregava o evangelho. Talvez a igreja naquele contexto estivesse como nós estamos hoje, perplexos diante daquela realidade, diante de um servo fiel e agora já de idade avançada, sendo levado por um sistema corrupto e deixado em um lugar sem nenhuma condição de sobrevivência, para que ali a sua vida fosse ceifada. E nessa hora ele tem essa visão celestial de um trono e alguém assentado no trono. Esta visão de Deus, essa visão de João, afirma a soberania de Deus. Alguém está no centro das decisões do universo. Deus controla todas as coisas, visíveis e invisíveis. O trono celestial não está vazio. O trono celestial não está esperando que alguém venha e se assente neste lugar. No trono celestial existe alguém assentado, e é Deus. E este Deus que está assentado no trono celestial, ele está no controle de todas as coisas. Porque, em primeiro lugar, ninguém ocupa o lugar de Deus. Mas nós observamos também um segundo pressuposto que guiava a vida de José, e nos dá a certeza e nos mostra que de fato Deus está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, ninguém pode fazer aquilo que Deus não permite. Aquilo que Deus não permite não será feito, porque Deus não permitiu. Tudo o que acontece só acontece mediante a permissão de Deus. Nós temos o exemplo da história de Jó, que Satanás toca na sua vida, toca na sua pele, e ele fica doente, ele fica praticamente à beira da morte, mas ele só vai até onde Deus permitiu que fosse. E aqui no verso 20, nós observamos José dizendo aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem. Essa é uma percepção clara das Escrituras. É muito clara. Ninguém pode fazer aquilo que Deus não permite. Existe até mesmo o relato de um macumbeiro na Bíblia que compreende esta verdade. Um ímpio com um background religioso, e ele entende esta verdade que muitos crentes têm dificuldades de entender, que ninguém pode fazer aquilo que Deus não permite. E eu estou falando aqui de Balaão. Balaão foi contratado pelo rei Balaque para fazer um trabalho, para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar espiritualmente ou enfraquecer espiritualmente o povo de Israel. E havia muito dinheiro envolvido aqui, que foi pago nesta transação espiritual para que se fizesse este trabalho, para enfraquecer espiritualmente o povo de Deus. E Balaão então chega perto do povo, mas interessante que o relato bíblico nos diz que, ao invés de trazer sentenças de maldição, como ele foi pago para fazer, ele começa a abençoar o povo de Deus. E quando ele é repreendido pelo rei Balaque, olha, eu te paguei para que você amaldiçoasse este povo e não o abençoasse. O que Balaão faz? Um bruxo, um ímpio, com background religioso aqui, o que ele faz? Ele faz uma das maiores declarações da soberania de Deus que nós encontramos registrada na Escritura Sagrada. E ele diz assim, você pode depois acompanhar lá em Números capítulo 23. Balaão diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, e eu não o posso revogar. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Ninguém pode fazer aquilo que Deus não permite. E se nós estamos enfrentando esta realidade difícil, e por mais difícil que seja, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está assentado no trono celestial. E ninguém pode fazer aquilo que Deus não permite. José, na sua trajetória de vida, mesmo naquele contexto de injustiça, de esquecimento, de dor, ele possui a percepção clara de que Deus está no controle da história. E é exatamente esta leitura de que Deus está no controle da história é que sustenta José nos momentos difíceis que ele teve que enfrentar. Este entendimento de que Deus está no controle da história é que livra José de ressentimentos com relação aos seus irmãos. Este entendimento de que ninguém ocupa o lugar de Deus e que é Deus quem está no controle da história é que livra José, agora um homem poderoso, é que livra José dos desejos de vingança contra os seus irmãos. E interessante que esses são desejos tão comuns em nossos corações quando nós nos sentimos injustiçados. Mas nós precisamos ter esta concepção, esta percepção, este entendimento que a palavra de Deus nos dá. Ninguém pode fazer o que Deus não permite. Por isso descanse. Deus está no controle de todas as coisas. E uma terceira concepção que sustenta José nos momentos de dificuldade. Ele entende que Deus pode transformar o pior episódio
Ele pode transformar a pior realidade em uma maravilhosa graça e intervenção. Quando ele diz aos seus irmãos, novamente citando o verso 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, mas Deus, porém Deus o tornou em bem. Ele não ameniza aqui a realidade do mal. Ele não ameniza a crueldade, nem a maldade dos seus irmãos. Vocês fizeram mal contra mim, sim. Eu sofri, eu chorei, foi difícil tudo aquilo que eu enfrentei. Mas ele percebe que Deus usou aquela situação, Deus usou aquele ato desumano dos seus irmãos como uma forma para abençoá-lo. E agora ele está como governador aqui no Egito. Lembra do conceito de Albert Ellis, que foi dito aqui no início desta nossa reflexão? O evento não controla o sentimento, mas a avaliação do evento é que controla. José analisa diante dos seus irmãos a situação que ele viveu sob a perspectiva da soberania e da graça de Deus. Ele entende que Deus é santo, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Pode Deus cometer alguma injustiça? Deus pode ser acusado de injusto? Deus pode fazer algo errado? Não, meus queridos irmãos. Deus pode ter motivações pecaminosas? Não, porque em Deus os motivos são sempre puros e santos. E tudo aquilo que Deus faz ou permite tem um propósito. José entende que Deus é todo-poderoso. Deus criou o mundo do nada. E todas as coisas que foram criadas por Deus, Ele as tem sob o seu domínio e o seu poder. Cito aqui as palavras do profeta Isaías, quando se refere ao Criador, Isaías 45, versos 11 e 12, quando ele diz assim: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos deis as minhas ordens. Deus faz a história da forma com que Ele quer. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Deus dispõe reis, Deus estabelece reis e Deus depõe reis. José entende também que Deus é fiel. Apesar de todas as oposições, de toda a dor, de todo o sofrimento, a fidelidade de Deus estava presente na vida de José. Mesmo no contexto de dor, mesmo na prisão, mesmo no meio àquela injustiça. Nós não sabemos se durante este contexto José murmurou contra Deus. A Bíblia não nos fala nada a respeito disso. Não descreve nada. Mas a Bíblia nos afirma o tempo todo que o Senhor era com José. Se você ler o capítulo 39 do livro de Gênesis, você vai encontrar várias referências ali dizendo que o Senhor era com José. A sua fidelidade e o seu cuidado nunca se apartaram da vida de José, mesmo nos momentos mais antagônicos. Mesmo quando ele estava ali esquecido naquela prisão, mesmo quando ele fora acusado injustamente, mesmo quando ele foi odiado pelos seus próprios irmãos, Deus estava presente em sua vida. Deus era com José. E Deus pode transformar o pior episódio em uma maravilhosa graça e intervenção. E eu finalizo
esta nossa reflexão, este nosso estudo nesta manhã, trazendo à memória algo que nós estudamos durante esta semana. Nós estamos lendo a história bíblica, nós vimos a criação e nós vimos também, em nossa segunda leitura, a queda. E desde a queda, Deus vem trabalhando no estabelecimento de um novo reino neste mundo. Nós não devemos ficar assustados ou desconcertados quando coisas surpreendentes acontecem no mundo, como estão acontecendo em nossos dias. Coisas surpreendentes, coisas espantosas, coisas que nos arrepiam, mas nós não devemos ficar surpreendidos com isso. Porque Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que tais coisas aconteceriam. Mas no texto que nós vimos aqui, nós aprendemos que Deus era com José. E eu te pergunto, você crê que Deus é contigo? Você crê que, mesmo apesar de tais acontecimentos, e é necessário que aconteçam, pois a Bíblia nos diz isso, você crê que Deus controla também a sua história pessoal? Você crê que Deus está sentado no trono celestial? Você crê que nada acontece se não for da permissão de Deus? Você crê que Deus pode transformar o pior episódio em uma maravilhosa graça através da sua intervenção? Você crê que Deus controla a sua história de vida? Nenhuma fé, ela é genuína e saudável se ela não estiver sustentada em pressupostos corretos a respeito de Deus. O que nós pensamos a respeito de Deus, correta ou equivocadamente, traz muito sossego ou desconforto para as nossas almas. Se nós não termos a concepção de que de fato Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos viver desesperados diante de tudo o que está acontecendo. E eu digo para você, o que está acontecendo é apenas um sinal, apenas o princípio. Podemos usar aqui a ilustração de uma mulher que está prestes a dar à luz. E ela, prestes a dar à luz, nos dias de dar à luz, ela sente as primeiras dores do parto. Isso quer dizer que a criança já vai nascer naquele momento? Não. Pode levar horas ou até mesmo dias. Mas ela sentiu as primeiras dores. E essas primeiras dores é apenas um sinal. E se nós não tivermos a concepção correta de que Deus está no controle de todas as coisas, diante deste e de muitos outros sinais que ainda virão sobre nós, nós não teremos conforto e nem descanso para a nossa alma. Mas agora, se nós de fato crermos nessa verdade, o meu Deus, Ele está assentado no trono celestial. O meu Deus, Ele não permite que nada aconteça. Ou melhor, nada pode acontecer sem a autoridade ou permissão deste Deus. E Ele pode transformar o pior episódio em uma maravilhosa graça através da sua intervenção. Se nós tivermos esta concepção de que de fato Deus controla todas as coisas, nós teremos paz e sossego em nossos corações. E o meu desejo, a minha oração é que você tenha essa concepção correta a respeito de Deus, mesmo que nós não entendemos ou compreendemos a realidade, mesmo que nós estejamos aí em meio a enfermidades, mesmo em meio à dor do luto, mas ainda assim Deus controla todas as coisas. É isso que nos trará paz, é isso que nos trará conforto, é isso que nos trará segurança. E eu quero orar
por você neste momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo estudo nesta escola bíblica dominical. Que nós possamos, meu Deus, mesmo a despeito da realidade difícil que nós estamos enfrentando hoje, assim como José enfrentou na sua vida, mas que nós tenhamos a concepção correta a respeito do Senhor, Pai. Que o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador gracioso de todas as coisas, aquele que está assentado no trono celestial, pois existe um trono, existe alguém que está no governo, que dirige a história, que dirige todas as coisas, e é o Senhor. E o Senhor está assentado no teu alto e sublime trono. E nada nos acontece, nada acontece neste mundo sem a permissão do Senhor, Pai amado. Até mesmo quando nós somos acometidos aí por tragédias, por assolações, como neste contexto que nós estamos inseridos, mas o texto nos mostra que mesmo em meio a essas situações, o Senhor é conosco, Pai. É o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos dá ânimo, é o Senhor quem nos dá vigor. Deus, que nós venhamos entender que o Senhor é santo, que todos os teus propósitos são santos e benditos, que o Senhor é fiel, fiel à sua palavra, fiel aos teus preceitos, e acima de tudo, Deus Todo-Poderoso, Pai. Que seja essa a nossa percepção, para que de fato nós tenhamos paz, conforto e consolo aos nossos corações. Abençoe cada um que está recebendo esta mensagem, este estudo, neste momento, Pai. Que a tua graça, que a tua paz, que o teu amor, que o teu consolo, que o teu conforto seja derramado sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. E tenha sempre esta concepção: Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe.